Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de março. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí os instruía nos dias de sábado. Lucas 4:31. Meta do mês: desenvolver a piedade e a compaixão. Distribuamos de alma a cantar o pão, a veste e o livro, o sorriso, a palavra e a oração, o consolo, a esperança e a fé. Caridade em Marcha. Bezerra de Menezes no livro Ceareiros de Volta. Meta do dia: desenvolver a compaixão. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faze o melhor que possas. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna. Sugestão para a sua prece diária: prece de amor ao próximo. Bondoso Jesus, nós nos colocamos diante de Ti nesse instante e rogamos, Jesus, por todos aqueles irmãos que estão passando por grandes aflições, por grandes dificuldades. Aqueles que não têm comida para alimentar nem a si, nem a seus filhos. Que o Senhor os dê a bondade em seus corações, a resignação, e que almas caridosas possam dar o amor, dar alimento, dar roupas a tantos irmãos que estão necessitados. E que possamos juntos, Jesus, nos aperfeiçoar, mesmo com as dificuldades íntimas por que passamos. Porque em Ti, Jesus, nos fortalecemos ainda mais. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, hoje, quinta-feira, é dia de reunião administrativa em nossa casa espírita. Porém, estamos realizando essa atividade de maneira virtual, pela plataforma Zoom. Então, a partir das 7 horas da noite, estaremos reunidos para planejar ações, para melhorar outras ações que já estão implantadas em nossa casa espírita. Então, convidamos aí todos os trabalhadores de nossa casa para juntos, hoje à noite, conversarmos um pouquinho sobre as atividades da nossa casa. Meus amigos, estamos aí chegando ao fim de semana. Sabemos que em todos os sábados, na parte da manhã, nós realizamos a evangelização com as crianças, com os jovens, com os adultos. Realizamos também o tratamento espiritual e a distribuição da sopa fraterna. Em alguns sábados, nós também distribuímos as roupas e alimentos que foram arrecadados durante a semana ou que foram doadas por instituições ou empresas. E no finalzinho da tarde, às 4:30 do sábado, nós temos a Escola de Estudos Espíritas, a Global Kardec Brasil. Então, você é o nosso convidado para conhecer o Espiritismo. Meus amigos, nós estamos em reta final de estudo do livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Há mais de um ano nós estamos estudando esse Evangelho. Foram momentos de conquistas, momentos de transformação individual. Espero estar colaborando contigo para a sua reforma íntima, para a sua
mudança de vida. Todos os dias, uma pérola do Evangelho. Então, nós estamos aí já há 385 dias. Então, provavelmente, lá para o meado do mês de abril, nós encerramos o estudo do Evangelho de Mateus. Depois iniciaremos o estudo do Evangelho de Marcos. Então é muito bom estudar o Evangelho, ainda mais com a ajuda do Emmanuel, trazendo grandes reflexões para todos nós. Então vamos para mais um estudo desta manhã. Dizendo, pequei, entregando sangue inocente. Eles, porém, disseram, que nos importa? Isso é contigo. Mateus capítulo 27, versículo 4. Isso é contigo. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama, em zombaria, que nos importa? Isso é contigo. Comunicação de Emmanuel, publicada no livro Pão Nosso, da editora FEB, capítulo 91. Meus amigos, quantas vezes nós somos iludidos, assim como Judas foi iludido. Judas acreditava que Jesus iria tomar o poder. Quando Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, sendo aplaudido pela população, ele falou, agora é a hora que nós vamos tomar o reino. Só que Judas ainda não havia compreendido a mensagem de Jesus. Como ele se encontrava invigilante, o que acontece? Ele se torna vítima dos sacerdotes do templo,
que o manipulam, dizendo a ele que Jesus ia tomar o poder e aí ele seria um grande ministro de Jesus. E ele se convence disso e acaba entregando Jesus por 30 moedas. Meus amigos, a gente vê aqui o pós. Judas vem cobrar dos doutores da lei, e aí o que que eles dizem para ele? Eles dizem assim: que nos importa? Porque Judas entra num estado de remorso tão grande, porque ele percebeu que havia traído o seu amigo, entregado um sangue inocente, como diz o Evangelho de Mateus. E aí os doutores dizem: que nos importa? Isso é contigo. Então, quantas vezes nós nos deixamos ser conduzidos por pessoas de boa lábia, que nos induz a certas situações e que no momento do infortúnio, isso é conosco. Então, sobra para nós toda dor, toda decepção, todo remorso. Por isso que nós temos que trabalhar constantemente dentro do que nos traça o Evangelho de Jesus. Se nós procurarmos seguir o Evangelho do Cristo, nós temos em nossas mãos a melhor das leis. Não precisa ninguém mandar a gente fazer isso ou aquilo. Nós não teríamos dor e sofrimento na humanidade como temos hoje. Muitas repartições públicas funcionariam dava gosto de chegar na repartição pública, porque todos estavam imbuídos do trabalho no bem. E aqui não se aplica somente a repartições públicas, mas em todos os ambientes, sejam particulares, privados, sejam públicos. Porque nós iríamos nos empenhar, não só porque no fim do mês as moedas tilintam na nossa conta, mas nós iríamos nos empenhar para atender o outro com toda a vontade possível, no desejo de auxiliar a outra pessoa na resolução das suas dificuldades. E muitas vezes, meus amigos, nós fazemos as coisas por meia boca e achamos que está bom. Não está bom. E aí nós vamos para a igreja, e participamos, se for no centro espírita, do passe, da água frutificada, chora, emociona, mas não passa disso, porque a gente não deixou o Evangelho do Cristo entrar em nós. Então, vale a pena a gente comungar do Cristo se a gente não deixa o Cristo nos transformar. Uma vez eu participava de um retiro e um padre que estava aqui no Brasil fazendo esse retiro, ele dizia para a gente: em uma cidade onde morre uma pessoa de fome, ela não é digna de comungar o corpo do Cristo. Isso é profundo. E quando a gente tomar em nossas mãos que comungar o corpo do Cristo é participar da vida do outro, é no serviço em que nós estamos, nos comprometermos de fato em resolver aquele problema, atender o outro com vontade de auxiliar. Tem uma amiga minha que diz assim: você gostaria de ser atendido por você quando você chega numa unidade de trabalho? Então é bom a gente fazer essa reflexão. Eu gostaria de ser atendido do jeito que eu estou atendendo essa pessoa? A partir desse instante, nós vamos perceber que vamos entrar em situações
complicadas. Porque vai começar, em primeiro momento, o remorso por termos atendido mal, em seguida, o arrependimento e, pós isso, a transformação, a modificação, em fazer diferente. Então, comecemos, meus amigos, hoje, a fazer diferença na vida do outro. Não fiquemos atrás de um balcão, atendendo de qualquer jeito, só porque no fim do mês nós vamos receber o salário. Atendamos com amor, com dedicação, com zelo. Então vamos, nesse instante, fazer prece, vamos buscar a sintonia com Jesus, com os nossos anjos da guarda que estão a nos auxiliar em nome do Cristo. Graças a Deus. Maria, nossa Mãe Santíssima, como é bom estudar o Evangelho do teu Filho e deixar essas palavras nos modificar. E rogamos a ti, Mãe Santíssima, por todos aqueles irmãos que estão entristecidos, que estão deprimidos, que estão envoltos nas ideações suicidas, que os benfeitores, os servos da Mãe Santíssima, possam estar a postos nesses lares em que tantos irmãos sofrem, levando a eles o conforto espiritual, o lenitivo que tanto precisam. E, amado Mestre Jesus, que o seu amor apazigua a humanidade terrena e que traga para todos nós, Jesus, a vontade constante de fazer o bem. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.